Já reparou como você pega o celular sem pensar? Você está trabalhando, estudando, conversando com alguém e de repente sua mão já está no bolso. Você nem decidiu pegar, seu corpo simplesmente foi. E quando você percebe, já está rolando a tela, checando notificações, consumindo conteúdo que não pediu para ver. Você não escolheu fazer isso. Algo em você escolheu por você. Talvez você tenha chegado aqui porque sente isso constantemente. Essa sensação estranha de estar no piloto automático, de fazer coisas sem saber por quê, de repetir padrões que jurou que ia quebrar, de agir contra seus próprios interesses, mas não conseguir parar. E a parte mais desconcertante, quando você tenta explicar por que fez algo, a explicação parece falsa, forçada, como se você estivesse inventando razões para justificar impulsos que vieram de um lugar que você não consegue acessar. B.F. Skinner passou décadas estudando exatamente isso, e o que ele descobriu é perturbador. A maior parte do seu comportamento não é controlada por você. É controlada por impulsos invisíveis que foram instalados em você através de milhares de repetições que você nem lembra. Sua vida não é escrita pelas suas decisões conscientes. É escrita por impulsos automáticos que foram moldados pelo ambiente, reforçados até se tornarem invisíveis, que agora operam sem que você precise pensar neles. Você não está no controle. Você apenas acredita que está. E Skinner diria, essa crença, a de que você controla seus impulsos, é o último impulso que foi instalado em você. Você foi condicionado a acreditar que é livre, e essa crença te impede de ver as correntes invisíveis que te movem. Talvez você esteja sentindo algo agora, uma resistência, uma vontade de provar que não é assim, que você tem controle. Mas essa resistência também é um impulso. Foi instalada em você, e quanto mais forte ela é, mais prova que Skinner estava certo. Se você sente que sua vida está sendo vivida por alguém que não é exatamente você, se sente que existe um piloto automático rodando sua existência enquanto você apenas observa, então este vídeo não é entretenimento. É um mapeamento dos impulsos invisíveis que escrevem sua história. E talvez pela primeira vez você vai entender por que faz o que faz. A ilusão da ação consciente, Skinner tinha uma tese radical. A maior parte do comportamento humano não passa pela consciência. Você acorda, escova os dentes, toma café, checa o celular, vai trabalhar, responde mensagens, come no mesmo horário, volta para casa, assiste TV, dorme. Quantas dessas ações você realmente decidiu fazer? Quantas passaram pelo filtro da sua consciência antes de acontecerem? A verdade é quase nenhuma. Você não pensa, vou escovar os dentes agora. Você simplesmente vai. Não pensa, vou pegar o celular. Sua mão já está nele. Não decide comer naquele horário específico. Seu corpo simplesmente sente fome e você age. Skinner chamava isso de comportamento operante automatizado. São ações que foram reforçadas tantas vezes que se tornaram automáticas. Você não precisa mais pensar nelas. Elas simplesmente acontecem. E aqui está o primeiro problema. Você confunde automatização com escolha. Quando você pega o celular sem pensar, depois inventa uma razão. Eu quis checar se tinha alguma mensagem importante. Mas a verdade é que você pegou, porque foi condicionado a pegar. A ação veio primeiro, a justificativa veio depois. Skinner fez experimentos com ratos, que ilustram isso perfeitamente. Ele colocava um rato numa caixa e, toda vez que o rato pressionava uma alavanca, recebia comida. No início, o rato pressionava por acidente, mas depois de algumas repetições, o comportamento se tornava automático. O rato nem pensava mais. Via a alavanca pressionava. Impulso direto, sem mediação consciente. Agora pense, quantas alavancas você pressiona todo dia sem perceber? Você abre o Instagram porque está entediado? Não. Você abre porque foi condicionado a abrir quando sente um vazio. E esse comportamento foi reforçado milhares de vezes com pequenas doses de dopamina. A ação é automática. O tédio é só o gatilho. Você come quando está ansioso? Não é uma escolha, é um impulso condicionado. Em algum momento da sua vida, comer foi seguido de alívio emocional. Esse alívio reforçou o comportamento. Agora, toda vez que a ansiedade aparece, seu corpo já sabe o que fazer. Comer. Você nem precisa pensar. E a parte mais perturbadora, você cria narrativas sobre esses impulsos. Eu mereço esse doce só dessa vez. Amanhã eu começo a dieta. Mas essas narrativas são apenas ruído. O impulso já decidiu. Você está apenas racionalizando
analisando depois. Skinner dizia que a consciência é como um repórter que chega atrasado na cena do crime. O crime já aconteceu. O repórter só está ali para contar uma história sobre o que viu, mas ele não estava lá quando a decisão foi tomada, porque não houve decisão, houve impulso. E talvez a verdade mais difícil de aceitar seja esta: você não controla seus impulsos. Seus impulsos controlam você, e eles foram instalados por um ambiente que você nunca escolheu. Você é um rato na caixa de Skinner, e as alavancas que você pressiona todos os dias parecem escolhas, mas são apenas respostas automáticas a estímulos condicionados. Como os gatilhos moldam sua realidade. Mas de onde vêm esses impulsos? Como eles foram instalados? Skinner identificou algo que ele chamou de cadeia de estímulos discriminativos. Basicamente, seu ambiente está cheio de gatilhos invisíveis que disparam comportamentos automáticos. Você não percebe esses gatilhos, mas eles estão lá e eles te controlam. Vou te dar um exemplo concreto. Você chega em casa depois do trabalho, está cansado. A primeira coisa que você faz é sentar no sofá, pegar o controle remoto, ligar a TV. Por quê? Você diria porque estou cansado e quero relaxar. Mas Skinner perguntaria: por que sentar no sofá te faz relaxar? Porque ao longo de anos, você foi condicionado a associar sofá com descanso. A primeira vez que você sentou no sofá não significava nada. Mas depois de centenas de repetições, sentar, relaxar, sentir alívio, o sofá se tornou um estímulo discriminativo. Agora, só de ver o sofá, seu corpo já sabe o que vem a seguir. O impulso de sentar não vem de você, vem do ambiente. E aqui está onde fica interessante. Esses estímulos criam cadeias. Você vê o sofá, senta, pega o controle, liga a TV, começa a assistir, sente fome, levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira, pega algo, come e volta para o sofá. Cada ação é um elo numa cadeia de impulsos automáticos. Você não está escolhendo nada. Você está sendo movido de estímulo em estímulo, como uma bola de bilhar sendo empurrada de mesa em mesa. Skinner fez experimentos onde ensinava pombos a executar sequências complexas de comportamentos: bicar uma luz, girar em círculo, bicar outra luz, puxar uma corda. E tudo isso acontecia automaticamente. O pombo não decidia fazer cada passo. Cada estímulo disparava o próximo comportamento na cadeia. E você funciona exatamente assim. Pense na sua rotina matinal. Você acorda com o alarme. O alarme é o primeiro estímulo. Você desliga, levanta, vai ao banheiro. O banheiro se torna o próximo estímulo. Você escova os dentes. A escova dispara o próximo impulso. Você toma banho. O banho dispara o impulso de se vestir. E assim por diante. Cada ação é um gatilho para a próxima. Você não está escolhendo. Você está sendo movido por uma cadeia de estímulos que foi instalada através de anos de repetição. E aqui está o detalhe perturbador. Você pode mudar completamente sua vida apenas mudando os estímulos. Se você quer parar de comer mal, não adianta tentar ter força de vontade. Você precisa remover os estímulos. Não tenha junk food em casa, porque se você vê junk food, o impulso já foi disparado. Você não vai conseguir resistir. Não porque você é fraco, mas porque o estímulo já ativou a cadeia de comportamentos condicionados. Se você quer parar de procrastinar, não tente se motivar. Mude o ambiente. Se o seu computador está na mesma mesa onde você assiste vídeos, o estímulo computador já está associado a entretenimento. Você não vai conseguir trabalhar. Não porque você não quer, mas porque o estímulo está disparando o comportamento errado. Skinner dizia: controle os estímulos, controle o comportamento. Não adianta brigar com os impulsos. Os impulsos sempre vencem, porque eles foram instalados através de milhares de repetições. Você precisa redesenhar o ambiente para que os estímulos disparem os impulsos que você quer. E talvez a verdade mais libertadora seja esta: você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de menos estímulos errados. Por que você não consegue parar? Mas por que esses impulsos são tão difíceis de quebrar? Porque mesmo quando você sabe que algo te faz mal, você continua fazendo. Skinner descobriu algo fundamental. O comportamento não é mantido pelas intenções, é mantido pelas consequências. Toda vez que você faz algo, existe uma consequência. E essa consequência determina se você vai repetir o comportamento ou não. Se a consequência é agradável, se você sente prazer, alívio, satisfação, o comportamento é reforçado. Se a consequência é desagradável, dor, desconforto, punição, o comportamento é enfraquecido. Simples assim. Mas aqui está o problema. As consequências imediatas sempre vencem as consequências futuras. Você sabe que comer fast food todo dia vai te fazer mal a longo prazo. Mas quando você come, a consequência imediata é prazer. O sabor, a sensação de saciedade. E essa consequência imediata reforça o comportamento, mesmo que você saiba racionalmente que é ruim. Skinner chamava isso de armadilha do reforço imediato.
desconforto. O cérebro humano foi moldado para responder a reforços imediatos. Consequências futuras, por mais lógicas que sejam, não têm o mesmo poder sobre o comportamento. É por isso que você procrastina. A consequência imediata de assistir mais um vídeo é prazer. A consequência de começar a trabalhar é desconforto. Então você escolhe o prazer, mesmo sabendo que vai se arrepender depois. Mas você não está realmente escolhendo. Você está sendo controlado pelo reforço imediato. E aqui está onde fica ainda mais perturbador. Muitos dos reforços que controlam você são invisíveis. Pense em quantas vezes você checa o celular por dia. Por quê? Porque existe uma possibilidade de que haja algo novo. Uma mensagem, um like, uma notificação. E essa possibilidade, não a certeza, mas a possibilidade é extremamente reforçadora. Skinner estudou isso extensivamente. Ele descobriu que os esquemas de reforço de razão variável, quando você é recompensado de forma imprevisível, criam os comportamentos mais viciantes. É o mesmo mecanismo por trás dos jogos de azar. Você não sabe quando vai ganhar, mas sabe que pode ganhar a qualquer momento. Então você continua jogando, e as redes sociais usam exatamente esse princípio. Você não sabe quando vai receber um like, mas sabe que pode receber. Então você continua checando. O reforço intermitente te mantém preso num loop infinito. Você não está viciado em redes sociais porque é fraco. Você está viciado porque seu comportamento foi moldado por um esquema de reforço cientificamente projetado para te viciar, mas vai além. Muitos comportamentos são mantidos por reforço negativo, quando você age para evitar algo desagradável. Por que você evita conversas difíceis? Porque no passado, quando você teve essas conversas, sentiu desconforto. Então agora, toda vez que surge a possibilidade de uma conversa difícil, você evita. E evitar te dá alívio imediato. Esse alívio reforça o comportamento de evitar. Você não está escolhendo evitar. Você foi condicionado a evitar, porque evitar remove o desconforto. E quanto mais você evita, mais forte fica o impulso de evitar. Porque cada vez que você evita e sente alívio, o comportamento é reforçado novamente. Skinner dizia: você não é preguiçoso, você não é covarde, você não é fraco, você está apenas respondendo aos reforços que foram instalados em você. E enquanto esses reforços estiverem ativos, você vai continuar respondendo da mesma forma. A única maneira de mudar é mudar as consequências. Se você quer parar de procrastinar, você precisa criar consequências imediatas para trabalhar. Recompensas pequenas, progressão visível. Algo que seu cérebro possa usar como reforço imediato. Se você quer ter conversas difíceis, você precisa associar essas conversas a consequências positivas. Talvez seja o alívio de finalmente dizer a verdade. Talvez seja a conexão que vem depois da vulnerabilidade. Mas enquanto as consequências imediatas favorecerem o comportamento antigo, você não vai mudar. Não porque você não quer, mas porque os impulsos sempre seguem o reforço. Porque você espera algo que nunca vem. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. Você provavelmente já tentou mudar. Decidiu que ia começar a se exercitar, que ia estudar mais, que ia comer melhor, que ia parar de procrastinar. E por alguns dias você até conseguiu. Você estava motivado, animado, determinado. Mas depois a motivação foi embora. E você voltou aos velhos padrões. E aí você se culpou. Eu não tenho disciplina. Eu sou fraco. Eu nunca vou mudar. Mas Skinner diria: o problema não é você. O problema é que você está esperando algo que não existe. Motivação não é uma força interna que você pode acessar. Motivação é apenas o nome que você dá para um estado temporário onde as consequências de agir parecem mais atraentes do que as consequências de não agir. Você se sente motivado quando assiste um vídeo inspirador porque, naquele momento, a imagem de uma versão melhor de você cria uma consequência emocional positiva. Mas essa consequência é abstrata, é futura. E como vimos, consequências futuras não controlam comportamento. Então a motivação desaparece e você volta aos impulsos condicionados. Skinner não acreditava em motivação. Ele acreditava em contingências. Ele diria: pare de esperar se sentir motivado. Comece a redesenhar seu ambiente para que os comportamentos que você quer sejam reforçados automaticamente. Se você quer se exercitar, não espere ter vontade. Crie uma contingência. Deixe a roupa de treino pronta. Vá na mesma hora todos os dias. Associe o exercício a algo imediatamente reforçador. Uma música que você gosta, um podcast interessante, o sentimento de ter cumprido algo. Se você quer estudar mais, não espere inspiração. Remova as distrações. Coloque o celular em outro cômodo. Quebre a cadeia de estímulos que dispara a procrastinação. Você não precisa de motivação. Você precisa de um ambiente que reforce os comportamentos certos. E aqui está o insight mais profundo de Skinner. Você não muda porque decide mudar.
Você muda porque as contingências mudam. Pessoas que têm disciplina não são moralmente superiores. Elas apenas vivem em ambientes que reforçam os comportamentos que você admira. Se você colocar essas pessoas no seu ambiente, elas vão agir como você. Se você entrar no ambiente delas, você vai agir como elas. Não é sobre caráter, é sobre contingências. Então pare de brigar com você mesmo. Pare de achar que você precisa de mais força. Você não precisa de força. Você precisa de um ambiente melhor. Quando você percebe que nunca esteve dirigindo, agora vem a pergunta que talvez você esteja evitando desde o início deste vídeo. Se seus impulsos controlam seu comportamento e seus impulsos foram instalados pelo ambiente, e você não escolheu o ambiente que te moldou, então quem é você? Skinner diria, você é a soma dos seus condicionamentos. Não existe um você separado dos impulsos. Você é os impulsos. E isso é perturbador, porque destrói a ideia central da sua identidade, a de que existe um eu autêntico, um núcleo essencial, uma pessoa real embaixo de todos os comportamentos condicionados. Mas Skinner diria, não existe nada embaixo. Os comportamentos são tudo o que existe. Você não tem impulsos, você é os impulsos. Pense assim, quando você diz eu quero mudar, quem é o eu que quer mudar? É outro impulso, instalado por um ambiente que valoriza mudança, crescimento, autoaperfeiçoamento. Você não decidiu querer mudar, você foi condicionado a querer. E quando você resiste à mudança, quando fica preso nos velhos padrões, também não é culpa sua. São apenas impulsos mais antigos, mais profundamente condicionados, lutando contra impulsos mais novos. Você não está dividido. Você é um campo de batalha de contingências conflitantes. E talvez a verdade mais libertadora seja esta. Quando você para de brigar com seus impulsos, quando você aceita que eles existem, que foram instalados, que você não os escolheu, você pode começar a trabalhar com eles em vez de contra eles. Você não precisa se odiar por ter impulsos ruins. Você só precisa entender de onde eles vieram e criar contingências que instalem impulsos melhores. Skinner acreditava que a única forma de liberdade real é aceitar que você não é livre. Porque enquanto você acredita que deveria controlar seus impulsos através de força de vontade, você vai continuar falhando e se culpando. Mas quando você aceita que impulsos seguem reforços, que comportamentos seguem contingências, você pode parar de lutar contra a natureza humana e começar a trabalhar com ela. Você é um piloto automático. Sempre foi. A questão não é desligar o piloto automático, é reprogramá-lo. A única mudança real. Então, o que você faz com tudo isso? Se sua vida é escrita por impulsos que você não percebe, se você é apenas uma coleção de respostas condicionadas, se não existe um você autêntico fazendo escolhas livres. Como você muda? A resposta de Skinner é simples, mas difícil. Você muda as contingências. Não tente mudar seus pensamentos. Mude seu ambiente. Não tente ter mais força de vontade. Remova os estímulos que disparam os comportamentos que você não quer. Não espere se sentir motivado. Crie consequências imediatas que reforcem os comportamentos que você quer. Quer parar de usar tanto o celular? Não confie na sua disciplina. Delete os apps. Deixe o celular em outro cômodo. Quebre a cadeia de estímulos. Quer ser mais produtivo? Não tente se forçar. Vá para um ambiente diferente. Um lugar onde você não tem histórico de procrastinação. Um lugar onde os estímulos disparam comportamento de trabalho, não de distração. Quer ter relacionamentos melhores? Não tente ser uma pessoa melhor. Mude os ambientes onde você encontra pessoas. Se você sempre conhece pessoas em bares, você vai sempre ter relacionamentos moldados por aquele ambiente. Mude o ambiente. Mude o tipo de pessoa que você atrai. Mude o tipo de relação que você cria. Skinner dizia, o autoconhecimento não vem de olhar para dentro, vem de observar seu comportamento e identificar as contingências que o controlam. Você não precisa descobrir quem você é. Você precisa descobrir que estímulos te controlam e que reforços te mantêm preso. E quando você identifica as contingências, você pode mudá-las. Não é rápido, não é fácil, mas funciona, porque você não está mais lutando contra a natureza humana. Você está trabalhando com ela. Se você chegou até aqui, algo mudou. Talvez você esteja se sentindo desconfortável. Talvez esteja resistindo. Ou talvez esteja sentindo um alívio estranho ao perceber que não é culpa sua. Que você não é fraco, preguiçoso ou sem disciplina. Você é apenas humano. E humanos não funcionam através de decisões conscientes. Funcionam através de impulsos condicionados. Skinner não queria te fazer sentir impotente. Ele queria te mostrar
mostrar onde está o poder real. E o poder não está em ter força de vontade. Está em entender as leis do comportamento e usá-las a seu favor. Você não está vendo este vídeo por acaso. Seu histórico de condicionamento te trouxe até aqui. Cada experiência que você teve, cada reforço que você recebeu, cada punição que você evitou, tudo convergiu para este momento. E se algo neste vídeo ressoou em você, se algo te fez questionar a forma como você vive, isso também não foi acaso. Foi o resultado de contingências que te prepararam para ouvir essa mensagem agora. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas você não pode mais fingir que seus impulsos não existem, que você controla tudo, que é só uma questão de querer mais. Porque a verdade é, sua vida é escrita por impulsos que você não percebe. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você pode começar a escrever impulsos novos. Não através de força, através de contingências. Não através de motivação, através de ambiente. Não através de quem você acha que deveria ser. Através de quem as contingências te permitem se tornar. A jornada não é sobre controlar seus impulsos. É sobre reprogramá-los conscientemente. E talvez essa seja a única forma real de mudança. Aceitar que você é um piloto automático e aprender a reprogramar o código.